eu não estou distante de conseguir performance em treino, em desempenho, para entregar os números no dia da prova, bater esse recorde. Tenho como meta principal fazer o recorde da prova. Acho que foi uma meta que eu visualizei desde o ano passado e acho que é super possível de fazer. As minhas performances no começo da minha carreira me deram um gostinho assim do que eu posso fazer na distância Ironman. Eu acho que no meu dia eu consigo ter uma natação muito boa, fazer um pedal muito forte e ter uma corrida de respeito. Enfim, acho que no domingo saberemos quem vai se sair melhor nessa disputa aí, mas acredito que eu posso ser um cara que muitas pessoas não estejam apostando na minha corrida, mas eu posso surpreender muitas pessoas nesse domingo. O André tem uma grande experiência também nessa prova, conhece os detalhes, mas com certeza o Manuel é o cara que vai correr mais rápido na prova. Então, se alguém quiser ganhar dele, com certeza vai ter que fazer também uma maratona muito rápida. Não tem como vencer a prova sem fazer uma maratona de respeito aí para estar disputando na frente com ele. Fiz tudo que eu achei que era ideal. Estou bem feliz que eu consegui apresentar nos treinos, com a adaptação aos treinos longos, com tudo que eu consegui fazer ali, principalmente na bike, depois passava de 3 horas e meia de bike, essa adaptação foi bem legal. Então, para mim, é subtrair o máximo do meu potencial no domingo e eu vou estar muito feliz se esses dois parceiros aí conseguirem quebrar o recorde, se eu não quebrar. Eu me sinto que seja eu. Estou bem feliz, acho que cumprimos a missão, né, de bater o recorde da Ironman Brasil. Falei, acho que era super possível de fazer, então só concretizamos ontem, só foi a cereja do bolo, eu acho. Eu acho que eu ainda não tenho muito claro na minha cabeça o que eu fiz na maratona, na verdade. Não tenho tão claro o que representa isso e o tamanho desse feito. Mas eu curti a prova, fiz a prova como se fosse um triatlon que eu fiz a minha vida inteira, então tô bem feliz, saio bem contente da prova e acho que é isso. Cara, foi um dia bem especial, foi um dia que a gente estava esperando aí há alguns anos, sol, sem chuva, climinha bem agradável para quem está competindo. Mas o mar, ele meio que tinha uma correnteza meio escondida ali, jogando a gente pro outro lado. E foi uma natação mais devagar que o planejado, mas eu acabei liderando a natação, que foi uma coisa muito inédita para mim, com 5 atletas olímpicos na prova. Um cara que aprendeu a nadar com 23 anos, liderando a prova, foi uma sensação que eu não pensava nem no meu melhor cenário. Mas, cara, foi bem legal, eu levei um tombaço na primeira transição, que deve ter um vídeo disso em algum lugar aí, cara, correndo pra bike. O Messias jogou uma banana, eu tava bem atrás do Messias. Tem que colocar esse vídeo em algum lugar. Foi bem cômico mas cara, foi bem legal. O Taconi realmente estava num nível muito forte na bike. Eu tentei ir com eles e eles estavam pedalando muito forte. Mas cara, fiz uma prova basicamente solo de natação. Não esperava isso também. Na natação estava na frente, daí na bike estava ali bem atrás do grupo principal e entre o grupo secundário também. Mas cara, eu dei tudo de mim na bike. Foi um pedal solo de respeito e fiz meu recorde pessoal na maratona também, corrida para 2:43 baixo. Acho que se eu estivesse nas dinâmicas da prova, talvez conseguiria baixar ali uns 5, 10 minutos, talvez, né? Salvando um pouco de energia no grupo, mas cara, eu tô muito orgulhoso de tudo que eu fiz, da luta que eu tive, da força mental que eu tive para terminar essa prova. Um outro sub-8 na minha carreira, top 4, acho que foi um projeto aí que a gente fez e instigou a gente a extrair o máximo de todo mundo na competição e
É muito bom ver isso, né? O cenário profissional mudando na América do Sul. A América do Sul tem um potencial gigantesco e a gente tem que colocar aí os latinos de volta aí latinos, brasileiros, todo mundo junto aí brigando contra o resto do mundo. Tem situações na prova que é realmente muito difícil, te leva no extremo ali. Eu acho que em todas as modalidades eu fiquei com a sensação de que a prova podia ter acabado meia hora antes. Então, tipo, eu tava nadando pensando, cara, essa natação já podia ter acabado. Na bike a mesma coisa, tipo, cara, essa bike já podia ter acabado e correndo igual. Então acho que é totalmente diferente. Você briga ali com o seu mental. Você olha na distância ali, vê que falta bastante. É uma briga de você contra você mesmo e acho que ontem eu consegui me superar e sair com saldo positivo. Cara, você sempre tem que adaptar. Acho que não teve uma prova que deu tudo que foi conforme planejado. Como eu te falei, eu liderei a natação e uma coisa que eu não estava esperando fazer isso, porque se você gasta um pouco mais de energia, né, você pode salvar ali uns 30%, 40% estando na esteira. E gastei um pouco mais de energia planejada, mas estava me sentindo confortável e sabia que saindo na frente da água eu poderia estar na frente da bike já, né? Que seria uma coisa bem importante para mim, dar uma desafogada ali. Mas teve, como eu te falei, teve a queda ali no começo da transição e meio que me embananei todo ali. E, cara, eu e o Reinaldo na primeira lombada, pum, a nossa garrafa de trás foi pro espaço. Perdi ali uma 100 gramas de carboidrato ali logo no primeiro minuto da prova. Mas eu tinha reserva, né? Mas eu acabei que eu estava planejando fazer 120 por hora, tive que fazer 100. Então, não sei se me prejudicou muito, mas foi uma coisa que não estava planejada, que eu tive que adaptar e meio que fazer um rationing dos meus géis ali no meu bento box. Faltou na última hora e meia, eu só tinha 2 de 40, eu falei, eu precisava um pouquinho mais, mas tá tudo certo, sabia que tinha um specialista na prova, mas, cara, não tava planejando fazer uma prova mais sozinho, né? Eu pensava que ia ser uma prova bem disputada e acabou que eu tava ali no meio entre 2 grupos mas, cara, eu tava com a cabeça boa, eu sabia que eu tinha treinado, eu fiz o que eu treinei e tô muito feliz com isso. Principalmente na bike eu tive que adaptar muita coisa. Meu selinho acabou cedendo um pouco numa valeta que eu passei, então eu perdi a posição. Então do quilômetro 60 para frente eu tive que me policiar bastante ali, que a posição não estava legal, eu senti um pouco de dor no glúteo no final da bike. Só rezei para isso não afetar a maratona, mas quando eu coloquei o pé no chão para correr, eu vi que estava tudo certo, tudo bem e foquei em executar a maratona da melhor forma. Nas minhas contas eu tinha que suplementar tudo, na bike eu consegui beber tudo. Na corrida acabei perdendo essa garrafinha, esse gel, mas eu tinha um stand-by ali que me ajudou até o final. Principalmente no final da bicicleta foi meio que eu fiquei forçando realmente para suplementar, né? Porque ali no final da bicicleta você já está com 5 horas de prova e seu corpo começa a rejeitar, porque você está naquela posição aéreo e tomando muito carbo. Então eu acho que sofri mais nessa última hora mesmo para me forçar a suplementar, porque eu sabia que ia fazer diferença para a maratona. Mas não foi nada tão ruim assim que não desse para fazer. Então consegui ingerir tudo que eu imaginei que eu precisaria e acho que foi bom.
O Reinaldo é um cara que tem uma história incrível no triatlo e uma história grandiosa no Ironman, né, nas provas de longa distância. Então saber que um cara desse porte tão importante para a modalidade tá ali te esperando para entregar uma medalha, cara, é super gratificante. Eu acho que coroa toda essa trajetória que a gente fez até aqui. Oi pessoal, dando um update aqui, não concluí a prova, pedalei 90 km e parei. Semana passada eu fiquei bastante mal 2 dias, de cama mesmo, com muita febre, aí eu testei positivo para dengue e a partir do começo dessa semana estava me sentindo melhor, um pouco mais animado, aí, apesar que as noites estavam sendo um pouco difíceis, mas estava aí confiante que podia conseguir pelo menos concluir a prova, mas infelizmente na bike as pernas não estavam rendendo nada, sem força nenhuma. Enfim, foge do controle aí, é algo que a gente está suscetível a acontecer. E de 4 anos aqui, 3 foram muito bons e esse ficou aí para a próxima. Então agora eu vou voltar para casa, treinar, recuperar, que ainda tem mais 4 provas 50.3 esse ano aqui no Brasil e isso aí, bora para a próxima. Valeu pela torcida, galera. Um abraço. Eu vi que ele tinha abandonado a prova, mas eu acabei ficando muito focado na minha prova e no que estava acontecendo ali na frente, né? Então eu me mantive tranquilo ali em relação a isso, porque a gente tinha conversado os dias anteriores, ele felizmente ficou um pouco debilitado aí com a dengue, então eu já sabia o que podia estar acontecendo, sabia que não era nada muito além disso, então acabei que foquei na minha prova ali e foquei em manter a minha cabeça na frente da prova. Era um parceiro, um teammate, né, da Z2, que eu queria que ele fosse... na verdade, isso me prejudicou, por causa que eu esperava que ele era o cara que ia estar comigo no meio desses grupos e trabalhar junto, e acho que a gente fazia bike mais rápido, salvar um pouco de energia, mas eu sabia que ele tinha ficado doente alguns dias, algumas semanas da prova, com dengue, e eu sabia que podia ser 50-50, ele ter um dia um pouco abaixo do esperado, ou não se sentir muito bem. Mas com certeza não é legal como competidor, tem algum contratempo que foge fora do controle dele, né? Como, enfim, perder uma garrafa ou cair, enfim, isso a gente nunca deseja isso nos nossos competidores e eu esperava contar com a ajuda dele para poder fazer um pouquinho mais rápido e brigar, né? Porque no final eu acabei chegando 1 minuto atrás do terceiro colocado, então foi uma coisa que eu acho que se eu tivesse a ajuda dele, se ele estivesse na prova, eu estaria numa posição melhor e teria uma briga ainda mais legal, né, ali na frente, né, mas foi uma pena, mas acontece, né, a gente sempre acontece coisas fora do programado e a gente tem que mudar as rotas para chegar no destino final. Todo mundo que eu conversei fala que o primeiro Ironman é mais uma experiência e você vai ganhando performance realmente depois do terceiro, do 4º Ironman. Então eu tô bem confiante que os próximos Ironmans eu vou conseguir performar melhor e vou buscar essa vitória com certeza. Pra ser sincero, eu não estava esperando essa rolagem de vaga. Eu fiquei sabendo ali 10 minutos antes que o Messias não ia pegar a vaga. Pra mim eu pensei que ele fosse fazer, mereceu. Acho que ele poderia fazer uma prova muito boa no início, o cara forte, cascudo, ia correr como ele correu aqui em Floripa e surpreender muita gente, né? E eu estava esperando terminar o Ironman Brasil, porque o Ironman Brasil termina o primeiro ciclo da minha temporada, o primeiro semestre. E eu ia ver se ia pegar vaga, se não ia pegar vaga, se ia fazer as provas do Brasil. E agora eu vou ter que dar uma reajustada aqui no GPS para ver o que vai acontecer. Mas a ideia é fazer Rio, daqui a 2 meses, né? Infelizmente, se eu for fazer nisso, eu não vou conseguir fazer São Paulo, né? Que seria outro foco do meu semestre, é tentar ganhar a prova de São Paulo, que eu acho que seria bem importante, mas vai ter os próximos anos, né? Acho que o Mundial é sempre importante participar, representar o meu país, a América do Sul, o Brasil, todo mundo que acompanha, né? Acho que ainda estou para encaixar uma prova muito boa no Mundial então agora o foco total vai ser em fazer o Mundial e participar das provas também de C.3, Rio, Floripa no final do ano também. E agora eu não ia fazer Aracaju, ou Aracaju, e agora eu acho que eu provavelmente vou fazer, então vai ser um pouquinho desviado do percurso, mas ainda assim tem... Isso que é legal, né? A gente tem muitas provas no circuito agora, né? Então é muito legal poder tomar decisões e não ter que ficar engessado em algumas provas, né? A gente tem um cenário mudando cada vez mais atletas
tentando, se inspirando pelo profissional, então isso é muito legal. Agora a gente tem que dar uma descansada, né? Porque eu tô bem dolorido, acho que é a prova que mais me deixou dolorido. Pretendo fazer ainda algumas provas de 70.3 que vão acontecer no Brasil e intercalar com algumas provas do circuito mundial ainda até o primeiro semestre acabar e também provavelmente algum T100, alguma coisa assim. Cara, é uma sensação muito boa, é uma sensação de dever cumprido, de muito feliz, né? Tá aí podendo fazer isso na frente da minha família, de todos os meus amigos. E com certeza competir aqui em Floripa, você consegue ir um pouquinho a mais do seu limite. Acho que eu tava sem força assim para dar mais um passo. Tava tentando ali com tudo que eu tinha. E esse é o espírito, né? Eu dei tudo de mim. Eu não posso estar triste com isso. Se eu fosse primeiro, segundo, terceiro, eu cheguei em quarto. Mas eu dei tudo. Tipo, eu não tinha nenhuma gota mais de suor naquele momento. E por conta disso, por passar esse legado para as pessoas que me seguem, que, cara, trabalha duro, chega lá, que um dia você chega lá, dá tudo que você pode, que o trabalho duro é recompensado de alguma forma. Não importa a forma, mas ele é recompensado de alguma forma, né? Então esse é o legado que eu quero passar aí pra galera que tá sempre aí se desafiando, vida pessoal, carreira pessoal, profissional, esporte, hobby. Acho isso muito importante. Cara, a minha mensagem pro Luciano é que ele tem que pedalar 4.0 mesmo, senão eu pego ele na corrida. Mas eu acho que a mensagem principal pro Luciano é que eu acho que eu vou melhorar minha bike e vou tentar ir com ele na próxima. Eu não toquei o sino ontem, galera. Hoje eu vou me tornar um Ironman. Agora sim, sou um Ironman.